Diná. Uma história muito difícil, mas que nós precisamos compartilhar. Diná, se você não sabe, era a única mulher, filha mulher de Jacó. A história nos conta que Jacó havia se estabelecido e firmado a sua casa por um tempo próximo à cidade de Siquém. Então, chegando num local diferente, num local onde eles não conheciam, Diná decidiu sair para conhecer aos arredores. Talvez ela estava procurando novas amizades, estava procurando reconhecer o ambiente e reconhecer o novo território da qual eles estavam habitados. Diná não conhecia como era o povo de Siquém, como eram os jovens dali, qual era o comportamento que eles tinham, qual era a tradição deles. E ela então cometeu algo bem complicado, porque ela não se cuidou, ela não se preservou, ela talvez não tenha raciocinado direito. E a história conta que ela era uma jovem muito bela, era uma jovem muito bonita. Então, era um perigo para ela sair sozinha para reconhecer, fazer um reconhecimento do local onde eles estavam habitando, porque ela era uma moça de chamar a atenção. Quando o jovem príncipe de Siquém vê aquela bela moça, aquela bela garota, aquela bela jovem, então ele infelizmente comete uma atrocidade contra a vida daquela garota. Ele, infelizmente, a história conta que a tomou à força. Ou seja, houve aí um primeiro caso de estupro que a Bíblia nos relata. É importante nós falarmos aqui que mesmo ela sendo uma moça bonita, uma jovem atraente, não reconhecia o ambiente da qual ela estava, sair sozinha, nada justificava o fato desse príncipe ter a liberdade de achar que poderia tomar essa moça à força. Então é bom a gente deixar isso bem claro. Nada justifica a violência contra as mulheres. Então vamos deixar isso bem claro aqui na história dessa mulher. Amor, pai de Siquém, do príncipe Siquém, ficou sabendo então do que aconteceu, né, com Diná e o seu filho. Então foi até Jacó e pediu então para que Jacó estabelecesse o valor do dote para que ela se tornasse a noiva do príncipe. E junto dela se tornar a noiva do príncipe, ele também foi lá para tentar fazer uma aliança com Jacó. E essa aliança entre esses dois povos era uma coisa proibida por Deus. Esse acordo de união entre os povos foi algo estratégico que veio então aos olhos dos irmãos de Diná. Eles imediatamente planejaram uma vingança contra aquele povo, contra aquele príncipe e aquele rei, para que eles estivessem vingando então o que haviam feito com a sua irmã Diná. Eles disseram que só deixaria então o príncipe tomar Diná como sua esposa se eles fizessem um ato da qual o povo judeu fazia, que era a circuncisão. A circuncisão é um outro assunto que a gente pode falar em outro vídeo e você também pode pesquisar a respeito. Mas quando fala-se de circuncisão, é um ato de cortar a pele do prepúcio do órgão genital masculino. Então, todos os homens de Siquém deveriam fazer esse ato, para que eles então concebessem e liberassem a união de Diná com o príncipe e a união daqueles povos. Então, o que aconteceu com o rei? Imediatamente ele então aceitou o acordo e foram então fazer esse ato e realizar essa grande proposta que eles fizeram para o povo de Siquém. A história conta que depois de 3 dias que eles haviam realizado esse ato da circuncisão, os homens estavam então vulneráveis, cheios de dores. O povo de Siquém, os homens de Siquém estavam realmente sentindo fortes dores. Dá para você imaginar o que eles estavam passando. Então, Levi e Simeão, 2 irmãos de Diná, tomaram a espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Também mataram o rei Amor e o seu filho, o príncipe de Siquém. Aí então eles tomaram a Diná e foram embora e saíram rumo à sua casa.
E mais, conta a história que eles saquearam toda a cidade. Eles entraram ali e tomaram todas as coisas que haviam naquela cidade. Jacó se dirige então a esses dois filhos, né, Simeão e Levi, e diz assim: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, serei destruído eu e minha casa. Então Jacó viu a atrocidade que aqueles dois irmãos haviam feito por causa do estupro que havia ocorrido. Foram a vingança com as próprias mãos. Foi isso que eles fizeram, foi esse ato. Eles aproveitaram de uma oportunidade, né, e cometeram essa atrocidade de vingar a sua irmã. Só que nessa vingança por conta própria, eles trouxeram uma consequência difícil, então, para toda a sua casa, para toda a sua família. Jacó não era tão numeroso assim, e ele sabia que assim ele se tornaria agora odioso pelos homens daquela terra, daquele local. Então, eles deveriam fugir, sair daquele local, porque a morte seria certa para a família de Jacó. Mas Simeão e Levi, inconformados, eles ainda questionam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? O que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a vingança, não é mesmo? A vingança da qual foi acometida por esses dois irmãos. Nós sabemos que a dor ela é extremamente profunda quando há tal ato, há uma coisa dessa que ocorre na nossa família, dentro da nossa casa. Eu acredito que se você tenha passado por isso, você pode entender o que é sentir isso. Só que a Bíblia nos orienta, como nós falamos já, que Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado. Nada fica escondido dos olhos do Senhor e Ele sabe como resolver todas as coisas. Eu sei que é algo difícil, talvez você tenha passado por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa especial. Jesus te ama independente de qualquer coisa que tenha acontecido na sua história. E Ele pode mudar a sua história, Ele pode transformar a sua história. Ele pode fazer desse ocorrido na sua vida, Ele pode transformar em algo especial para curar a vida de outras pessoas. Eu não sei se você conhece Joyce Meyer, mas ela é um exemplo disso, de que havia sido abusada e estrupada pelo seu próprio pai por anos, só que hoje ela é extremamente usada por Deus para curar feridas de outras pessoas. Tem uma frase muito linda que diz assim: as minhas cicatrizes curarão as feridas de outras pessoas. Então, tudo que aconteceu com você, tome como experiência e ofereça ao Senhor como uma ferramenta para trazer cura a outras pessoas, para trazer transformação a outras pessoas. Eu sei que é difícil, nada justifica o que aconteceu com você ou o que aconteceu na sua família, mas Deus sabe o que faz e Ele pode sim tornar esse mal para o bem na vida de outras pessoas. Deixa Deus te curar, deixa Deus usar essa história que você passou. Talvez não seja um abuso, mas talvez seja um outro tipo de abuso, porque nós sabemos que não existe só o abuso físico, mas existe abuso emocional, abuso financeiro. Então deixa Deus usar isso que aconteceu com você para sarar outras mulheres. É disso que o Senhor quer, é disso que o Senhor precisa. Ele precisa que você deixe Deus usar a tua história. A tua história é extremamente importante para o Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração e fique com Deus.